Salve, salve, concurseiro! E aí, como é que vocês estão? Bora para mais um simulado. Então temos aí hoje o simulado 4, beleza? Para quem está acompanhando aí o Clube 12PM, nós estamos fazendo aí os simulados, as baterias de simulados. Então esse aqui é o simulado 4. Vamos lá! Já vamos atacar logo na primeira questão. O que nós temos aqui? Questão 1. Ela diz assim: um restaurante por quilo apresenta seus preços de acordo com a tabela. Aí temos uma tabela, dias da semana, quantidade por preço. Então aí, segunda a sexta, 250 gramas por R$ 12,50. Beleza. Rodolfo almoçou neste restaurante na última sexta-feira. Se a quantidade de alimentos que consumiu neste almoço custou R$ 21, então está correto afirmar que essa quantidade é em gramas igual a. Então vamos anotar o que é importante aqui. Vou pegar o grifador agora. Um restaurante por quilo apresenta os seus preços de acordo com a tabela. Então vamos aí, segunda a sexta, ok. Então a quantidade, 250 gramas, certo? Por 12,50. Beleza, até aí tudo bem. Rodolfo almoçou nesse restaurante na última sexta-feira. Beleza, almoçou na sexta-feira, tá dentro desse padrão. Se a quantidade de alimentos que ele consumiu no almoço custou R$ 21, então é correto afirmar que essa quantidade é em gramas. Então eles só querem saber as gramas. Beleza, uma questão suave aí pra gente. Tranquilo. Vamos lá pro nosso caderno. Vamos lá pro nosso caderno. Questão 1. Beleza. Então temos aí que montar nossa tabelinha da regra de 3. Então nós temos aqui quantidade por preço. A quantidade e o preço. Beleza. Quantidade está aqui em... Nós temos aí que 250 gramas é R$ 12,50. Isso é a primeira coisa que ele nos passou. Daí ele disse que gastou R$ 21. Quantas gramas ele consumiu? Belezinha, regra de 3 simples, a gente já está manjado nessa daí. Regra de 3 simples, normalmente a gente só tem que comparar normalmente a regra de 3 diretamente proporcional. Então vamos só analisar aqui, se eu aumentar a quantidade do que eu consumo, o que vai acontecer com o preço? Vai aumentar a quantidade de preço também, vai aumentar o preço também. Logo, uma regra de 3 diretamente proporcional, nós multiplicamos em x, beleza? Regra de 3 aí básica, diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional. Belezura? Só a gente fazer a nossa multiplicaçãozinha em x, então vai ficar 12,50x, que é igual a 250 vezes 21. Beleza. X fica aqui, 250 vezes 21, dividido por 12,5. Maravilha! Aqui dá até para ver aqui que isso aqui, se fosse 125, isso aqui seria o dobro, né? Olha que beleza. E a gente vai ter que fazer isso, porque não dá para fazer divisão aqui utilizando, a gente vai ter que mexer nessa divisão. Não dá para fazer a divisão aqui utilizando a vírgulazinha, né? Então vamos estar mexendo isso aqui, A gente pode fazer a divisão aqui do lado. Antes de fazer a multiplicação, vamos pegar e fazer essa divisão antes. 250 dividido por 12,5. O que acontece aqui? A gente vai ter que, para tirar isso aqui, a gente anda com a vírgula para cá, tá vendo? E acrescenta um zero aqui, tá certo? Vamos ver quanto é que vai dar essa divisão. Então fica 2.500 dividido por 125. Pegamos esse primeiro começo, certo? 125 para isso daqui fica 2, vai dar exatamente 250, olha que belezinha. Zerou, desce um zero, 0 por 125, 0. Então, aqui fica o quê? Dividir esse por esse, hein? Ficou 20 vezes 21, bem mais tranquilo, né? X é igual a 20 vezes 21, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4,
420. 420 o quê? 420 gramas. Maravilha! 420 gramas. Vamos ver lá qual a alternativa da nossa apostila. 420 gramas da alternativa C. Maravilha! A alternativa C aí do nosso simulado. Beleza? Essa aí foi tranquila de se fazer, certo? Gostaram dela? Bem tranquila, né? Vamos aí para a próxima, então. Vou pegar a questão 2. Questão 2. Questão 2. Renata foi realizar exames médicos em uma clínica. Ela saiu da sua casa às 2h45 minutos, e voltou às 17. Ok. Se ela ficou durante 1h30 na clínica, ficou 1h30 na clínica, então o tempo gasto no trânsito, no trajeto da ida e volta, foi igual a, então quer saber a ida e volta, temos aí esse tempo aí. Ok. Então nós temos que fazer uma continha com esses bandos de número aí, né? Com esses números, com esses minutos, com essas horas. Então vamos colocar aqui na nossa caderneta. E vamos ver como podemos fazer essa questão. Então, questão 2, aí do simulado 4. Maravilha. Temos aí que ela saiu às 14h45, certo? E temos aí que ela retornou às 15h15 minutos. 17h15 minutos. Maravilha. O que aconteceu no meio do caminho aqui, ó? Se ela ficou durante 1h30, ela ficou 1h30 na clínica. Na clínica. Beleza. Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos que era 14h45 minutos. Beleza. O que aconteceu aqui? Sim, ela ficou 1h30, certo? Ele quer perguntar o tempo que ela demorou no trajeto, né? Então, o tempo gasto no trânsito, no trajeto de ida e volta foi igual a... Então, nós temos aqui 14h45 minutos, beleza? Ela daqui, ó, de 45 minutos até as 17h15, o que vai acontecer? Vamos ver, ó. 14h45 mais 1 hora fica 15h45, certo? Mais 1 hora dá aqui pra gente 16h45, certo? E de 16h45 até 17h15 minutos, nós temos mais meia hora, certo? 30 minutos. Ou seja, ela ficou total fora de casa, ficou 2h30 minutos. Se ela ficou no total 2h30 minutos fora de casa, e na clínica ela ficou 1h30 minutos, quer dizer então que o tempo aqui gasto no transporte na ida e volta foi a diferença, né? Foi a diferença entre esse e esse, que deu aqui de 1 hora. É a diferença de 1 hora. A alternativa C também. Maravilha! Ali, ó, alternativa C. Diferençazinha de 1 hora também. Belezura? Bom demais, né? Por enquanto a gente está aí só aquecendo os motores. Só coisa boa, só coisinha fácil e tranquila aí para vocês. Não é não? Vamos ver na hora que o trem apertar, o cara apertar, hein? Estamos chegando aí próximo do simuladinho 5 aí. Ali o calo já começa a dar uma apertada.
Vamos lá. Questão 3. Para uma pesquisa, foram realizadas entrevistas nos estados da região sudeste do Brasil. A amostra foi composta da seguinte maneira. Então, nós temos aqui 2.500 entrevistados, 2.500 entrevistas realizadas, 1.500 do estado de São Paulo, beleza, estado de São Paulo, 1.500 entrevistas realizadas nos outros 3 estados do Sudeste. Beleza, ok. Então, ó, para uma pesquisa foram realizadas entrevistas no estado do Sudeste do Brasil. A amostra foi composta da seguinte maneira. 2.500 entrevistas realizadas no estado de São Paulo, 1.500 entrevistas realizadas nos outros 3 estados do Sudeste. Desse modo, é correto afirmar que a razão... estava querendo saber de que assunto que era aqui, ó. Razão entre o número de entrevistas realizadas em São Paulo e o total de entrevistas realizadas nos 4 estados foi... Olha, agora sim... Pô, vai estar aqui olhando já do que se trata essa questão. Agora faz sentido. Então, ele quer a razão entre o de São Paulo e o total. Como que a gente faz isso? Molezinha, não é? Vamos dar uma olhada. Isso aqui a gente já falou nos nossos assuntos lá do nosso conteúdo teórico. Então, aí, questão 3. Então, nós temos aqui, em São Paulo, ele realizou 2.500 entrevistas. E nos outros estados, nos outros estados ele realizou 1.500. Isso dá pra gente um total de quantos? Então vamos pegar o total aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber é o total. Então o total, 2.500 mais 1.500, vai dar pra gente 500. 2, 4.000 entrevistados, beleza? E agora, qual que é a pergunta dele? Ele quer saber a razão entre o pessoal que estudou em São Paulo, o pessoal que foi entrevistado em São Paulo e as entrevistas e o total. Então ele quer saber a razão entre o pessoal de SP e o total. Nós temos aqui que São Paulo foi 2.500 e temos que o total foram 4.000. Então agora a gente vai fazer aquilo que a gente costuma fazer, que é simplificar, né? A gente vai fazer uma redução aqui dessa nossa fração. A gente vai reduzir ela. E reduzir como, Pablo? A gente vai fazendo as divisõezinhas, né? A gente vai fazendo a divisãozinha em cima e embaixo. Lembra? Tudo que eu faço em cima eu faço embaixo. Então aqui, ó, o famoso corta zero. O que é corta zero? Corta zero é dividir em cima por 10, embaixo por 10. Então, divide por 10 por 10. Cortamos. Mais uma vez, porque dá pra fazer, ó. Divide por 10 por 10, cortamos mais uma vez. Então aqui... Aqui o que a gente fez? A gente simplificou dividindo aqui em cima por 100, certo? E embaixo por 100. Maravilha? Então sobrou pra gente aqui, por enquanto, 25 sobre 40. Olha que legal, esses dois aqui são múltiplos de qual número da tabuada lá que você consegue se lembrar? São múltiplos de 5, né? Vamos dividir por 5 então? Por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. 25 dividido por 5, 5. 40 dividido por 5, 8. Dá para simplificar mais? A partir daqui, não, né? Não dá mais. Então, nós vamos ter aqui, ó, que a fração, né, equivalente, a fração aqui equivalente é o 5 sobre 8. 5 para 8. Alternativa B. Já deu até para ver aqui, ó. 5 para 8. Alternativa B. Maravilha, né? Assim tá fácil demais, Pablo. Não é não? Alternativa B. Vamos lá então para o próximo. Questão 4. Em 5 dias úteis de funcionamento, do total de pessoas que procuraram atendimento em uma repartição pública, então do total, nós temos o total, mas a gente não sabe o total do total, beleza. 1/3 delas foi na segunda-feira. Na terça, foi 1/6 do total. Vou até mudar de cor aqui. E nos últimos 3 dias, foram 1.200 pessoas. Beleza.
Portanto, o número total de pessoas que procuraram atendimento nesses 5 dias foi, ele quer saber, o número total de pessoas dos 5 dias. Beleza? Aqui nós temos então uma questãozinha de razão e proporção, né, onde a gente tem aquela escadinha, né, aquele esqueminha que eu costumo falar para vocês. Então, vamos lá montar o nosso esquema aqui. Vamos aí montar o nosso esquema, beleza? Então, temos a questão 4. Maravilha. No início, o que nós tínhamos ali, então? No início, nós temos aqui o total. Beleza. Ele deu para a gente que ele teria o total. Daí, no começo, ele diz aqui, as pessoas do total, as pessoas por atendimento, repartição pública, 1/3 delas foi na segunda-feira. Então, na segunda-feira, nós temos 1/3 delas. Na terça-feira, nós tivemos 1/6 do total também. Olha que interessante, 1/6 do total. E no final, nos últimos 3 dias, nós tivemos 1.200, no restante, né, nós tivemos 1.200 pessoas. Beleza. O que acontece aqui que a gente tem que analisar de uma forma bem minuciosa? Acontece o seguinte, nesse caso, ele está falando que tudo isso aqui é referente ao total, tá? Esse daqui é referente ao total e esse 1/6 é referente ao total. Então vamos fazer um esqueminha? Como é que a gente tem que fazer quando acontece isso? Quando acontece uma razão e proporção, onde os valores que estão sendo apresentados, eles estão refletindo, né, eles estão se relacionando ao total, nós temos que somar essas duas frações. Nós vamos somar elas, colocar no mesmo, no mesmo quadradinho, no mesmo esqueminha nosso. Só que para eu fazer isso, para que a gente faça isso, a gente tem que deixar elas com a mesma base, tá certo? E se eu olho aqui 3 e se eu olho 6, os dois são múltiplos, né? 3 e 6 são múltiplos. Os 3 é 2 vezes, o 6 é 2 vezes o 3. Então eu consigo encontrar a fração equivalente desse 3 aqui, ele é a mesma coisa que 2/6. Você consegue perceber isso? 1/3 é a mesma coisa que 2/6. Porque, ó, como é que é aquela regrinha? Se eu quero deixar o número de baixo igual, eu quero transformar isso daqui em 6. Então, eu vou transformar de 3 para 6. Eu tive que multiplicar por 2. Então, em cima eu vou multiplicar por 2 também. A gente acabou de fazer isso na questão anterior. Só que a gente fez dividindo. Agora, a gente está fazendo multiplicando, tá certo? Então, aqui, ó, segunda-feira é a mesma coisa que 2/6. Na terça-feira foi 1/6 e o restante é 1.200. Então, vamos montar esse nosso esqueminha. Vocês já estão acostumados, quem me acompanha sabe que a gente sempre faz uns esqueminhas aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última ficou meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Temos aí 6 partes, certo? Aqui, ó, na segunda-feira, nós tivemos 2 partes de 6. Na terça-feira, tivemos aqui, vou pegar uma outra cor, uma parte de 6, certo? Sobrou pra gente o que então? Sobraram aqui 3 partes. E essas 3 partes, elas correspondem ao restante, que está bem aqui pra gente. Certo? Corresponde ao restante. Esse restante diz pra gente que é 1.200, beleza? Esse restante é 1.200. Então, o que a gente tem que fazer agora? Eu sei, lembra de como a gente faz questõezinhas de razão e proporção? Eu tenho um valor, não tem? Qual que é o valor que ele me deu? O valor dado pela questão é 1.200, certo? Esse valor está sendo representado em quadradinhos por quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Por 3 quadradinhos. Logo, eu consigo encontrar o valor de um quadrado, que é 1.200 dividido por 3. 1.200 dividido por 3 é
400, né? 12 dividido por 3 é 4. Então, aqui vai ser 400. Isso diz pra gente que cada quadradinho, cada parte, são 400 pessoas. Né? Cada parte representa 400 pessoas. Logo, se eu quero saber o total, tá certo? O total de atendimentos, ó. Portanto, o número total de pessoas que procuraram esse atendimento nos 5 dias foi, se eu sei que cada quadradinho é 400, eu consigo fazer o quê? 6 vezes 400, que vai dar pra gente, são 6 quadradinhos, 6 vezes 400, que vai dar pra gente 2.400 pessoas, tá certo? Outra coisa que a gente poderia observar aqui também, ó, dá uma olhadinha no número de quadradinhos, ó, 1, 2, 3. Não foram 3 quadradinhos que sobraram? E quantos quadradinhos que a gente já sabe? 1, 2, 3. Segunda e terça. Você está vendo que 1.200 é exatamente a metade? Então a gente poderia simplesmente, sabendo que isso aqui é metade, multiplicar por 2. Já teria sido respondida essa questão também, tá certo? Então temos aí a alternativa B, 2.400. Belezura. Alternativa B, 2.400 pessoas. Vamos lá para o próximo. Maravilha. Temos aí questão 5. Questão 5. Um grupo de amigos foi a uma lanchonete que vende fatias de pizza de sabores e preços variados. A tabela seguinte mostra os sabores, o preço da fatia e o número de fatias que cada sabor consumidos pelo grupo, certo? Então eu tenho aqui o número de fatias e eu sei o quanto que cada um consumiu, beleza? Até aí tá ok. Temos aqui 10 fatias de R$5, 8 fatias de R$6,50, não sei quantas fatias foram consumidas de portuguesa, eu sei que são R$6 cada um. Considerando que o número total de fatias consumidas na média, olha aí, na média. Então vamos grifar esse trem que a gente vai precisar disso aqui. Tá certo, vamos precisar desse trem aqui. Então, na média, o preço da fatia saiu por R$5,80. O número de fatias consumidas do sabor de portuguesa foi, aí ó, ele quer saber o número de fatias consumidas do sabor portuguesa. Belezura. Então, vamos que vamos. Questão 5. Vamos lá, questão 5 do simulado 4. Então, o que nós temos aí? Primeira coisa que a gente precisa saber é lembrar da fórmula da média. Qual que é a fórmula da média? Média é igual à soma de todos os nossos itens, elementos, dividido pela quantidade dos elementos. Beleza? Essa é a fórmula da média. Tanto isso aqui é utilizado tanto para média ponderada quanto para média aritmética simples, tá bom? No caso aí, nós temos uma média ponderada. Vamos entender por que a gente tem uma média ponderada aqui? Dá uma olhada no que está acontecendo. Nós temos aqui 10 fatias de R$5, 8 fatias de R$6,50 e algumas fatias que eu não sei quantas fatias aqui de R$6. Em média, elas dão R$5,80. Então, o que acontece nessa questão? A gente vai ter que fazer aqui, utilizando a formulazinha da média, tá bom? A gente vai ter que fazer uma jogada aqui. Então, vamos lá. Então, o que nós temos? Vamos montar aqui. Eu sei que a média é 5,80. 5,8. E é igual a quanto? Então, a gente vai ter que pegar cada um dos itens aqui para somar todos eles. Então, eu sei que são 10 fatias de R$5. Eu sei que são 8 fatias de R$6,50. E nós não sabemos o número de fatias que eu tenho para as pizzas de R$6. No total, certo? Nós temos aqui 10 mais 8 mais x, né? Então vai ser 18, a quantidade é 18 mais x, porque a gente não sabe a quantidade de que está no x aqui, beleza? Nessa brincadeira, para a gente poder trabalhar aqui, a gente vai pegar esse grupinho de valores, eu vou até colocar entre parênteses, esse aqui é a quantidade. Esse grupinho de valores a gente vai jogar para o outro lado. Então vai ficar 5,8 vezes 18 mais x, que é igual a
Vamos fazer aqui, ó, 10 vezes 5, 50. 8 vezes 6, 50. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 48. 49, 50, 51, 52. Beleza, ó, para quem, ó, volta a vírgula aqui, para quem lembra da tabuada, até aqui tá moleza, hein? Mais 6x, beleza? Agora a gente vai ter que aplicar uma propriedade aqui da matemática, né? A propriedade da distributiva. Esse 5,8 vai multiplicar esses dois itens aqui, certo? Então vamos fazer aqui, ó, 5,8 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 5, 40. 46. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 5, 5. Beleza? 4 desce. 8 com 6, 14. 5 com 5, 10. Beleza. Desce uma vírgula aqui, ó. Que a vírgula estava lá, ela desce aqui. Então tá bom. Então nós temos aqui que o valor é 104,4 e o outro vai ser 5,8x, que é igual a 50 mais 52 mais 6x. Belezura? Aqui, como o número maior do x está aqui, ó, 6x, então a gente vai pegar esse e vai jogar para lá, e esses números aqui a gente vai jogar para o lado de cá. Então, 50 mais 52 vai dar 102, certo? Aqui nós temos aqui, ó, mais esse vai dar 102. Vamos pegar esse valor, jogar para cá, e esse 5,8 jogar para o outro lado. Então vai ficar o quê? Vai ficar 104,4 menos 102, que é igual a 6x menos 5,8x, beleza? 104,4 menos 102 vai ficar 2,4 para cá. E desse outro lado vai ficar o quê? Vai sobrar 0,2x, beleza? Passa o 0,2 para baixo. Vamos ficar então, ó, vou só inverter aqui, tá bom? Vai ficar x, que é igual a 2,4 dividido por 0,2. Olha que interessante. Quando tem vírgula em cima e embaixo, a gente anda, lembra? Então, esse valorzinho aqui é a mesma coisa que se a gente fizesse assim, ó. 24 dividido por 2. Andei uma vírgula aqui, andei uma vírgula aqui. Multiplicamos em cima por 10 e embaixo por 10 também. Agora fica molezinha, né? 24 dividido por 2, x é igual a 12. 12 pedaços aí que foram consumidos da pizza portuguesa. Alternativa A. Vocês já acharam que era tudo moleza, né? Até a quarta questão estava molezinha. Chegamos aí na quinta questão, questãozinha puxada, hein? Mais puxada essa aqui. Alternativa A. Maravilha! Então ficamos aí hoje com o simulado 4 para vocês. Fechamos aí o simulado 4 e na nosso próximo vídeo aí vamos ter o simulado 5, que daí já é um simulado mais completo, são simulados de 10 questões. Lembrando que a FUNESC sempre tem simulados de 5 questões, de 10 questões, algumas provas, né, de 5 questões, algumas provas de 10 questões, provas de 12 questões e provas de 15 questões, como é o caso da prova ali da PM, beleza? Então, tamo junto, bora gabaritar, valeu!